Olá, boa tarde a todos. Estamos hoje, dia 13 de abril. Como de praxe, nós iremos iniciar o boletim para passar os dados epidemiológicos e responder alguns questionamentos e dúvidas das ações que estão sendo feitas para o enfrentamento da pandemia. Estou com a doutora Rose, que vai nos ajudar e nos apoiar com todos os dados epidemiológicos e respostas que possam ser colocadas nessa mesa. Antes de iniciar a live, eu gostaria de esclarecer algumas notícias que a gente chama de fake, que estão rodando em algumas frentes de comunicação a respeito de intervenção federal. O estado do Amazonas não está sofrendo intervenção federal. O que a gente quer deixar claro que o que nós estamos enfrentando agora vem com um apoio do Ministério da Saúde. O governador sempre teve uma proximidade muito grande com o governo federal, com o ministro da Saúde. A intensificação dessa ação, desse apoio, dessa conversa diária, das necessidades que vêm surgindo de acordo com os dados epidemiológicos, nada mais é do que o que a gente tem na diretriz do SUS, na questão da tripartite, da mesma forma como o Estado apoia os municípios e vem apoiando, o Ministério vem apoiando o Estado do Amazonas. Essa proximidade, essa parceria, esse pedido de auxílio diariamente junto às frentes do Ministério da Saúde é uma aproximação que já havia sendo muito saudável e que eles estão muito sensíveis a todo o nosso enfrentamento do Amazonas, inclusive pelo alto de incidência da doença que vem se demonstrando em crescimento muito alto aqui no estado. Então, não acreditem em fake news, coloquem notícias oficiais para que a gente hoje só tenha realmente um inimigo, o vírus, que a gente consiga avançar juntos, só divulgando notícias oficiais. Então, só para deixar bem claro, não há uma intervenção do governo federal de forma alguma, muito pelo contrário, nós estamos sendo muito bem assistidos e apoiados por toda a esfera do Ministério da Saúde. Doutora? Boa tarde a todos. Então, vamos aos nossos números. Nós estamos hoje com 69 casos novos, o que perfaz um total de 1.275 casos confirmados. Desses, 86% são em Manaus, 1.106 casos. E 169 casos são em 16 municípios do interior. Nós vamos disponibilizar a relação dos municípios no nosso coronavírus.amazonas.am.gov.br, porque agora nós já temos 16 municípios e fica muito extenso nós ficarmos lendo aqui município por município. Nós temos hoje, desses 1.275 pessoas, 68% estão em isolamento domiciliar ou social, o que perfaz 863 pacientes. E nós temos, fora do período de transmissão, 147 pessoas. Hoje nós temos internados em UTI e leitos clínicos 194 pessoas, o que dá uma taxa de internação de 15,22%. Claro, eu estou falando aqui de 194 pessoas que têm um resultado confirmado, um teste confirmado para o Covid-19. Detalhando mais esses 194 casos, hoje nós temos 117 pacientes confirmados em leitos clínicos e 77 em UTI. Temos também 366 pacientes que estão com suspeita de novo coronavírus, dentre os quais 313 estão em leitos clínicos e 53 em UTI. Portanto, entre suspeitos e confirmados, nós temos hoje 430 leitos clínicos ocupados com pacientes de novo coronavírus e 130 leitos de UTI ocupados, perfazendo, portanto, um total de 560 pacientes.
Com relação aos óbitos, nós estamos com 71 óbitos confirmados. Nós tivemos até agora 101 casos notificados, 17 descartados e 13 estão em investigação. Dentre os 71 confirmados, portanto, nós temos uma letalidade de 5,57%. Temos também um grande volume de pacientes aguardando resultados de exame pelo LACEN. Hoje nós temos 700, em torno de 700 pacientes que aguardam esses resultados. O que demonstra que nós temos, se houve uma coleta, é porque são pacientes que apresentam uma clínica compatível com a doença. Portanto, nós vemos um espraiamento de casos que apresentam sintomas espalhados pela cidade. Agora nós vamos ouvir as perguntas dos jornalistas. Nós recebemos perguntas secretárias de vários veículos. Elas foram resumidas foram condensadas em algumas perguntas. Os veículos foram Agência Amazônia Real, Portal Em Tempo, Rádio Difusora, TV Encontro das Águas, Portal do Natan, Portal Remador, site Manaus Alerta, Portal Notícias.com, Rádio Rio Mar, Portal Zuca Brasil, site Vocativo, Rádio Mix, TV Record, Band News e Difusora. A primeira pergunta, secretária Simone, é de assistência. Quantos leitos de UTI o Delfina Aziz tem e quantos deles estão ocupados? Quando será ampliado esse número e para quantos? E quantos andares, enfim, o Delfina ainda estão desativados e quando serão ativados? Bom, os leitos de UTI do Delfina, contratualmente, são 50 leitos de UTI. Né? Nós fizemos um aumento de 10 leitos e anteontem arrumamos a estrutura para o aumento de 15 leitos a mais. Então, hoje nós temos, para referência de Covid no Delfina, 75 leitos de UTI. A intenção é que a gente chegue a 100 leitos de UTI, mais 250 leitos de internação. Hoje, o que está ativo em andares, primeiro, segundo e terceiro andar ativo, à medida que nós formos implantando os leitos de UTI e os leitos de internação, nós vamos chegar a uma capacidade de 350 leitos na sua totalidade. 100 leitos de UTI e 250 leitos de internação. Existe um cronograma para isso? Quando eles serão ativados? Então, a questão do aditivo contratual ele já está sendo concluído. Então, à medida que a organização social que faz o gerenciamento vai contratando recursos humanos e a gente vai implantando os leitos na operacionalidade de cada um, por exemplo, os 15 leitos agora estão completos com equipamentos, o kit completo para cada leito de UTI, como é preconizado. Então, a contratação desses 15 leitos, um RH compatível para a funcionalidade desses leitos, foram concluídas. Então, à medida que a gente vai aumentando o número de contratações, e isso é um número esperado de 600 pessoas para o acréscimo total esses 350 leitos em atividade. 600 pessoas, 600 profissionais, 600 profissionais assistenciais como um todo, okay. Sem contar serviços meio. Nós estamos falando em 600 para a assistência. Quais os entraves para o início da operação do Hospital Newton Lins? Então, nós hoje não temos nenhum entrave burocrático para a operacionalização. Nós finalizamos agora a minuta de contrato da locação do prédio. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a contratação dos serviços meios. O que é serviço meio? A questão da lavanderia, serviço de nutrição, gases medicinais, então, segurança, todos os serviços que são necessários para um funcionamento completo do hospital, ele já está em tratativas de contratação, então isso já é um avanço para que a gente tenha uma data mais próxima possível do início das atividades. Qual a grande dificuldade hoje? Contratação de recursos humanos na sua totalidade. Por que totalidade? Esses leitos vão precisar de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social. Então, existe um pool
de recursos humanos, e se a gente puder chamar hoje de entrave, esse é o entrave. A ideia de contratação, cerca de 900 pessoas, para que a gente possa iniciar a implantação de 10 leitos de UTI e 100 leitos de internação para ser referência para a Covid. A ideia é que, conforme a gente vá tendo a possibilidade de contratação desses recursos humanos, a gente vá ampliando gradativamente o número de leitos. Os médicos intensivistas que o Ministério da Saúde disse que enviaria hoje, chegaram? Quantos são e para que hospitais eles irão? Exatamente. Isso retorna ao início da minha live, em afirmar que é um apoio do Ministério da Saúde, uma sensibilidade para com o estado do Amazonas. Hoje nós recebemos a equipe do Sírio-Libanês, já chegou, eles chegaram no Amazonas cerca de 1h30, saindo daqui a gente já vai ter o primeiro contato, na verdade uma reunião na Suzano com toda a equipe técnica. Os intensivistas, foi confirmado pelo Ministério da Saúde a vinda de 10 médicos intensivistas. Eles ainda não chegaram no estado, devem estar chegando entre hoje e amanhã e a gente vai redirecioná-lo depois da quarentena para que eles possam fazer assistência nas unidades de referência. Eu volto daqui a pouquinho com perguntas sobre assistência. Vamos agora a perguntas sobre vigilância com a doutora Rose. Quantos profissionais de saúde estão infectados com Covid-19, doutora? E a gente consegue saber quantos adquiriram em serviço, quantos deles chegaram a vir a óbito e quantos estão em isolamento social ou internados? Bem, na verdade nós temos notificados 57 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e bioquímicos. Desses, 10 estão internados, 8 estão em leitos clínicos e 2 em UTI. Sobre os óbitos? Sobre os óbitos, nós temos... desculpa, ainda tem uma boa notícia. 31 estão fora do período de transmissão, então ótimo. Eles têm um resultado positivo, mas já saíram do período de transmissão e já devem estar retornando às suas atividades. Com relação aos óbitos, nós hoje temos 6 óbitos notificados, sendo 3 confirmados e 3 em investigação. Entre eles estão aqueles profissionais médicos? Sim, entre eles nós temos, entre os confirmados, nós temos um médico, um enfermeiro e uma técnica de enfermagem e 3 médicos em investigação. Resta informar que esses são os dados que nos foram notificados, mas o nosso Centro Estadual de Referência de Saúde do Trabalhador está indo a todas as unidades de saúde no sentido de identificar quantos outros profissionais estão que ainda não foram notificados, mas que foram afastados do serviço. Só o LACEN pode dar o atestado de Covid? Qual o tempo de processamento de resultados? O Estado vai ampliar a oferta de exames para tentar reduzir essa lista de espera? Não apenas o LACEN. Nós temos pelo menos 3 outros laboratórios privados que fazem o diagnóstico em Manaus hoje. Nós estamos em tratativas para ampliar o diagnóstico para uma outra unidade de saúde, a Fundação de Medicina Tropical, e o tempo de demora, como vocês perceberam aqui, hoje nós temos um aumento muito grande de demandas de testes contra o coronavírus, com relação ao coronavírus. Nós temos 700 pessoas aguardando os resultados de exame. Em função disso, os nossos resultados eles estão demorando de 4 a 5 dias para poderem ser liberados. Mesmo assim, ainda estamos em muita vantagem com relação a outros estados. A média dos outros estados é de 15 dias para liberar resultado. O estado de São Paulo, por exemplo, está com 30 mil exames em fila de espera. Então, realmente,
há uma defasagem, um déficit, principalmente de insumos para esses diagnósticos. Está difícil, não estamos conseguindo comprar os insumos para os diagnósticos, o que retarda a liberação dos exames. Já existe casos de pessoas no Amazonas curadas e que foram novamente infectadas? Não temos conhecimento. Agora, tem algumas outras perguntas de assistência também, secretária Simone, sobre atendimento de indígenas. Essa é um pouco de assistência, um pouco de vigilância. Vamos ver quem pode responder que parte. Sobre o atendimento de indígenas, qual o fluxo de atendimento quando pacientes indígenas chegam na rede estadual? E a CESAI disse que 2 indígenas que morreram podem ter sido contaminados pelo corona dentro de hospitais, né, já que vieram para Manaus para tratar de outras doenças. O que vocês têm a dizer sobre esses casos? Posso responder? Pode, doutora. Então, realmente, desde o princípio a gente coloca que os indígenas eles têm um sistema próprio, um subsistema de saúde pública, que é o subsistema de saúde indígena, que é coordenado por uma parte do Ministério da Saúde, que se chama Secretaria Estadual de Saúde Indígena. Secretaria Especial. Especial de Saúde Indígena. E essa secretaria, ela tem todo um plano elaborado para contingenciamento do coronavírus em indígenas aldeados. Caso esses indígenas, por um motivo ou por outro, ou por eles terem entrado em contato com o coronavírus e contraído a doença, ou porque eles precisam ser removidos para a capital, para terem acesso a tratamento especializado, o governo do estado do Amazonas, através da sua rede assistencial, oferece tratamento adequado para esses pacientes. Então, nós temos contrato de dois tipos de contrato para remoção aérea desses pacientes. Um para os eventos rotineiros, os AVCs, os infartos, os acidentes. Então, para esses tem uma UTI aérea que é específica para esse tipo de ocorrência e que serve não apenas para indígena, mas para todos os pacientes procedentes do interior do estado. E também nós temos uma outra UTI aérea que é específica para o transporte de pacientes com coronavírus, sejam eles indígenas ou não. Então, esse arranjo está disponível para os indígenas. E aqui eles vêm referenciados para as unidades de referência, onde eles têm o atendimento. Com relação aos 2 pacientes indígenas que morreram, sim, eles contraíram o vírus dentro dos hospitais. Eles foram removidos para cá para terem assistência cardiológica e aqui eles entraram em contato com o vírus e se contaminaram, infelizmente. O sistema imunológico, eles já eram pacientes de risco, porque vieram para cá por problemas cardíacos. Já tem um sistema imunológico muito vulnerável, não é? A qualquer tipo de vírus respiratório, inclusive ao coronavírus. Entraram em contato com o vírus e, infelizmente, agravaram e foram a óbito. E esses pacientes, no momento em que eles se tornaram sintomáticos, no momento em que se percebeu que eles estavam com sintomas, eles foram isolados, sim. Inclusive, eles ficaram sozinhos em uma enfermaria, né, em uma unidade coronariana ou em uma enfermaria. Eles foram isolados. Lembrando que o vírus ele está circulando em todo lugar. Então, as pessoas que entram em contato com esse paciente, até mesmo quem estava acompanhando, quem estava visitando, pode ter levado o vírus até o local de internação onde eles estavam.
Quantos indígenas infectados existem no Amazonas? A senhora tem esse número? Então, nós recebemos notificação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, de 7 casos em indígenas e esses 2 óbitos que eu comentei agora. Tem mais uma pergunta aqui sobre assistência, secretária Simone. A Suzan havia anunciado, na verdade não foi a Suzan, né? Foi o próprio Delfim, na OS, a contratação de 600 profissionais. A senhora já falou sobre eles no início da live. Quantos já foram contratados? Eles vão trabalhar exclusivamente no Delfina? Qual a necessidade de recursos humanos total, né, entre Delfina e Newton Lins? E como o governo está resolvendo essa deficiência? Então, a estimativa de número suficiente para o Delfina é em torno de 600 profissionais assistenciais, sem contar com a área, com as áreas meio, como eu acabei de explicar. Eles fizeram a contratação agora para esses números de UTI, que nós avançamos os 15 leitos de UTI, e estão contratando gradativamente. Existe, sim, uma cobrança da Secretaria de Estado para que eles agilizem essa contratação, para que a gente possa acelerar a ativação desses leitos no Delfina. Número de profissionais estimado para assistência na Newton Lins, cerca de 942 profissionais para assistência. Lembrando que a implantação será gradativa, de acordo com que a Secretaria de Estado for finalizando as contratações da área técnica, a gente já vai implantando os leitos. A proposta inicial é para que a gente comece com 10 leitos de UTI para uma retaguarda, dos leitos de enfermaria, que serão 100 leitos, e a gente chega numa totalidade de 400 leitos como referência. As 2 unidades, é importante ressaltar, que não serão porta de entrada. O que é que isso significa? Pacientes que estão com sintomas leves não devem procurar unidades de saúde. Pacientes que estão com sintomas moderados, aí sim, procurem preferencialmente atenção básica. Pacientes com sintomas graves, procurem as unidades hospitalares de complexidade, né? Então, o 28 de agosto, procurem essas unidades. Essas unidades absorvem esses pacientes de média e alta característica, complexidade de clínica da doença, e aí sim, isso vai para um pedido de vaga da central de regulação, e essa central de regulação encaminha esses pacientes através de uma logística de transporte para as unidades de referência. Então, nós teremos aí implantado 2 unidades de referência. E qual é a prioridade da Secretaria de Estado? Para que isso se reorganize numa rede, para que a gente só envie pacientes COVID para essas unidades de referência. A porta de entrada de emergência permanece nas outras unidades. A gente alerta para que as pessoas, em casos leves, não procurem as unidades. Em casos moderados, a preferência é que procure atenção básica. A contaminação, o risco de contaminação dos pacientes que procuram os hospitais, as portas de entradas, ela é muito alta. Então, essa orientação, ela tem sido trabalhada com todos os técnicos, e isso é muito importante para que a população faça essa adesão. É muito importante que a população não saia de casa, fique em isolamento domiciliar. É a única forma que nós temos de conter o avanço dos casos da doença no estado e no mundo. Tem uma última pergunta aqui, que é bastante relevante, porque, inclusive, teve em algumas redes sociais, né? O jornalista afirma que há vídeos em redes sociais de pessoas em frente à Delfina Aziz dizendo que testaram positivo para a Covid, mas que não teria sido atendida. Eu, particularmente, não cheguei a ver nenhum vídeo sobre isso. Eu até solicito, né, que o senhor jornalista até nos envie para a coordenação, para toda a parte do apoio do governo de comunicação, porque realmente não chegou até nós essa informação, e ela é um pouco contraditória, até mesmo pelo fato que eu acabei de explicar aos senhores, né? Então, a gente tem trazido os boletins e fazendo orientação da população. O Hospital Delfina, ele não está com porta de entrada. O que é que isso significa? Se você tem um paciente, um parente, um familiar que está passando mal, que está com sintomas graves, procure a unidade hospitalar, não o Delfina. Procure as unidades de atendimento, Platão 28,
procure essas unidades. Então, essa informação, esse fato, acredito que talvez seja também mais um fake, porque não há porta de entrada no Delfina. Portanto, se não há, não tem como não haver assistência, como foi divulgado no vídeo. E em outras redes também, né, doutora? Em outras redes sociais. Então, essa questão de que recebe medicação e é mandado para casa, isso depende, como já foi explicado por vocês, da avaliação do médico na hora que o paciente chega, no caso não no Delfina, porque ele não está com portas abertas, ou seja, ele só vem direcionado, é isso? Exatamente. Então, a partir dos critérios, a gente chama de sala rosa, né? Todas as unidades, elas estão preconizadas com protocolo de atendimento. Esse protocolo de atendimento garante uma assistência padronizada, então, o que fazer de acordo com as queixas, os sintomas apresentados por aquele paciente. Então, a conduta médica, em todos os casos, jamais será irresponsável, né? Então, nós temos, inclusive, muito me surpreendeu a linha de frente que o Estado tem, uma linha de frente competente, uma linha de frente que não está desistindo dessa batalha e uma linha de frente muito qualificada. Então, os profissionais, eles estão ali na linha de frente fazendo essa triagem de acordo com cada característica clínica de cada paciente, é tomada uma conduta. Essa sala rosa, ela vem de encontro com a implantação de todo um protocolo, inclusive do Ministério da Saúde, junto com a vigilância. Esse papel técnico é fundamental para garantir uma assistência adequada. Então, os dados epidemiológicos, as discussões, inclusive de mudanças de ações e condutas. No domingo nós tivemos uma reunião, ficamos aqui até sábado, até 11 horas da noite, né, doutora? No domingo também, domingo de Páscoa. E nessa discussão nós entendemos como equipe técnica, junto à vigilância e os demais técnicos, a necessidade de implantação de tendas externas em frente a essas unidades. Então, o que eu quero trazer com isso? Que as ações, elas também são mudadas a todo momento. De acordo com os dados epidemiológicos e com a revisão de fluxo da rede, existem medidas que são tomadas para que a gente tenha ali uma menor proliferação possível e contaminação, tanto de pacientes quanto de profissionais, que é uma preocupação do governo do Estado. Essas foram as principais perguntas, então, de hoje, dos jornalistas. Só encerrando a minha fala, eu gostaria de esclarecer que, segundo as expectativas da Organização Mundial de Saúde, com base em estudos, principalmente do comportamento da pandemia, na Europa e principalmente na China, espera-se um acometimento de 15% dos profissionais de saúde. Então, é importante que a gente saiba disso e entenda que profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão lá correndo risco, se expondo para atender, para dar atenção à saúde e salvar vidas de pacientes com Covid-19. 15% deles podem adoecer e um percentual deles também corre o risco de morrer, como nós vimos desde sexta-feira, nesse final de semana. Por isso, por você, pela sua vida, pelos seus amigos, pela sua família e também pelos profissionais de segurança, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais que precisam trabalhar, por eles, fique em casa, não saia, não se exponha. Nós estamos vendo que nós estamos lidando com uma doença como nós nunca vimos antes. Nós estamos vendo as pessoas adoecerem em massa e morrerem. E o que nós podemos fazer individualmente para evitar isso é aderir às orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos aqui interessados no seu bem, em preservar a sua vida, mas nós precisamos que você também faça a sua parte. Obrigada.
o pedido, o apelo da doutora Rose em nome de todos os profissionais de saúde: fique em casa. É a melhor coisa que cada um de nós podemos fazer em respeito às nossas vidas, em respeito às vidas que estão na linha de frente para salvar as pessoas que são acometidas pela doença. Fique em casa, por favor. Voltamos amanhã, então, no mesmo horário. Não sei o horário. Talvez 1h30, né? O horário de só sempre. Deus sabe. É.